Você quer se sentir confiante e impressionar em todas as ocasiões? Descobrir o seu verdadeiro estilo pessoal, despertar todo o seu potencial para o sucesso e transformar a sua vida? Confira nos primeiros links da descrição nossos cursos especializados em estilo pessoal. Veja também nossos cursos profissionalizantes. Torne-se especialista em consultoria e ganhe muito dinheiro com isso. Eu acho que uma das coisas que mais prejudicam também as mulheres na questão de se vestir é a crença do desmerecimento. Carol, eu acho que isso é muito gritante. Eu acredito, assim, que muitas vezes, que é o que acontecia comigo. Eu acredito que por falta, olha só, uma experiência de rejeição, tá? De uma forma impactante, porque obviamente que quando a gente vai falar sobre traumas, quanto maior o tempo desse trauma, maior o impacto desse trauma e também mais difícil de você se livrar dele, de você conseguir na fase adulta ser curada, transformada e ressignificar tudo isso. Mas às vezes um trauma em específico, com forte impacto emocional, já é necessário para bloquear uma área da vida da pessoa. Então, se de repente uma coleguinha lá na sala de aula, que era importante para você quando você tinha 6, 7 anos de idade, te ofendeu, te magoou, te humilhou, te menosprezou, ou te colocou para baixo, só aquela experiência já pode imprimir uma crença limitante onde a pessoa não se sente capaz, não se sente importante, não se sente merecedora. E ela vai carregar isso para a vida dela. Inconscientemente, ela não sabe que na fase adulta, quando ela pega qualquer roupa no guarda-roupa, ela pega a pior roupa, é porque, na verdade, no inconsciente dela, ela não vê o quanto ela merece desfrutar da vida, ou ser beneficiada com a vida, ou, de repente, meninas que lá, hoje você é uma mulher, por exemplo, imagina que, de repente, aqui alguma das nossas meninas que estão aqui nos ouvindo, seja uma mulher de sucesso, seja uma mulher, uma profissional que tem o seu salário, bem-sucedida, ou para ela, ela chegou num ponto legal, bacana, né? Se eu preciso comprar uma roupa e eu tenho dinheiro, eu não tenho mais aquela vida de miséria do passado. Mas vamos pensar que essa pessoa, lá no passado, ela viveu uma situação. Ela viveu uma situação de faltas, de muitas faltas. O pai era muito pobre, a mãe também não tinha uma condição financeira boa. Então, ela recebia roupas doadas. Tudo que essa criança só tinha roupa nova quando vinha um saco de doação, por exemplo. Essa pessoa, no futuro, ela nunca vai se sentir merecedora de entrar numa loja e comprar algo que ela gostou. Isso acontecia muito comigo. Por mais assim que o meu marido às vezes falava, escolhe alguma coisa, e eu ficava assim, tipo, sempre pegando o pior. Já ouvi de muitas pessoas a mesma história, a mesma situação, em que a pessoa só se permite comprar alguma coisa mais assim quando é o aniversário dela, porque aí tem uma desculpa que então, tudo bem, porque é o meu aniversário, eu vou poder comprar isso, né? Sim. Então, e a pessoa não, quando também, outra sequela, que quando essa menina, que de repente lá na infância ela recebeu muita roupa usada, quando ela chega na fase adulta, ela não sabe quem ela não sabe escolher. Por quê? Porque sempre escolheram por ela, sempre deram o que tinham. Agora, não só, tudo bem, a gente trouxe um cenário aqui bem desgracento, vamos colocar assim, um cenário bem triste. Vamos colocar um cenário de uma pessoa de uma condição financeira legal, uma mãe narcisista. Uma mãe que escolhe tudo para a filha. E ela que decide a roupa que a filha vai usar, o penteado que a filha vai usar, não no sentido de cuidado, ok? Porque existe aquele afeto, aquele cuidado, aquela proteção necessária da mãe, mas não, uma mãe controladora mesmo, que a menina já está na adolescência, não, você não vai sair com essa roupa, né? Você vai se vestir. Aí a mãe projeta ela na filha, então ela veste a filha como ela, e a filha também, quando chega na fase adulta, não consegue vestir uma roupa que de repente faça sentido para ela. Há 2 semanas eu estava entrevistando uma moça e ela contou exatamente isso, do peso de ter uma mãe narcisista e da mãe dela falar, não, você vai usar salto alto, você vai usar esse tipo de roupa, você vai usar, de querer que a filha fizesse exatamente o que a mãe queria. E hoje, aos 40 e poucos anos em terapia, foi que a mulher começou a se descobrir, olha, ei, peraí, tá? Eu gosto do esmalte dessa cor, e ela até diz, né, que ela vai ter que chegar até a mãe dela e falar, prazer mãe, eu sou a fulana de tal, e essa sou eu. Eu gosto desse tipo de roupa, eu gosto desse tipo de esmalte, eu gosto desse tipo de sapato, não aquilo que você impôs sobre mim.
E aqui, mais uma vez, não é para a gente culpar ou julgar os pais, mas é só para entender que muito do que a gente se comporta hoje, a resposta disso, de uma maneira que pode parecer positiva, como a presença de uma mãe e o excesso de você ter acesso a tudo, ou também das faltas, daquilo que você vivenciou, de não ter acesso. Então, hoje você acha que você não é merecedora também de você ir lá escolher uma roupa que faça sentido para você. O engraçado, Roberta, é que assim, a gente sabe disso tudo, tanto que eu recebo, como eu falei, eu recebo muitas mensagens de mulheres que falam, principalmente do relacionamento com a mãe, só que essas mesmas mulheres estão reproduzindo talvez as mesmas coisas ou coisas diferentes, mas no seguinte sentido: assim como o exemplo que elas receberam não foi saudável para elas, será que elas estão sendo um exemplo saudável para as filhas? Entendeu? Então, assim, por mais que ela não esteja impondo nada para a filha, só pelo fato dela não se cuidar, não se vestir, ela já está falando que ela não merece ser cuidada, que uma mulher não merece ser cuidada, que uma mulher não precisa fazer nada por ela, mas só pelos filhos, só pelo marido, só pelos outros, né? Um exemplo. Então, assim, às vezes a gente fala muito, ou a gente não quer falar sobre o passado, ou a gente fala e sabe de onde veio alguns empecilhos que a gente tem hoje para se vestir, mas a gente está reproduzindo algo parecido ou não, mas que também está surtindo efeito na vida dos nossos filhos. Uma vez eu fui falar numa roda materna e as mulheres saíram de lá chorando, assim, porque eu falei, vocês são responsáveis para as filhas como é importante se cuidar. Vocês são os responsáveis, não é ela olhando o Instagram, a internet, nada disso. São vocês que são as responsáveis por isso. Então, assim, se você não toma para si esse papel de se cuidar, de ser um exemplo, porque não adianta, se você é mãe, você já é um exemplo, não tem jeito, né? Sim. Então, assim, se você não toma isso para você mesma, você está mais uma vez reproduzindo um exemplo ruim para a sua filha, né? Sim. São os espelhos, né? Então, aquilo que eu observei como espelho, eu vou reproduzir como um espelho também para a próxima geração. E mais, eu vou além, né, Carol? Não só em relação às nossas filhas, mas em relação às pessoas também que a gente influencia, porque todo tempo a gente está influenciando, né? Então, às vezes, essa mulher, ela não consegue se ver de uma maneira na ótica correta, então ela se vê de uma maneira invertida pelos modelos mentais que foram criados. Então, eu sou resultado hoje dos modelos mentais daquilo que eu recebi desde a minha infância. Então, desde que eu fui vencendo. Então, se eu via minha mãe não se cuidando, não tomando banho, ou não isso, ou não aquilo, naturalmente, às vezes, a pessoa vai reproduzir isso também. Ou vai para o excesso. Porque aí a pessoa ela vai para colocar exatamente a beleza, ou roupas, ou isso, ou aquilo, como um Deus na vida dela, porque ver a mãe se comportar daquela maneira trouxe o outro polo. Então, é sempre bom essa questão do equilíbrio, né? Eu gosto muito de um versículo que está lá em Provérbios, acho que é 23:7, que diz: como imagina em tua alma, assim ele é. Então, assim, a gente precisa entender que hoje a gente se vê e se imagina através desses olhos do passado, através desses olhos do que faltou, do que não teve. E quando a gente se vê de uma maneira assim inadequada, muitas mulheres se veem inadequadas, muitas mulheres se sentem inadequadas, né? Sim. Elas não sentem que elas merecem, de repente, estar ali naquele lugar, ou estar com aquela roupa, ou estar naquele ambiente, porque tem medo de chamar atenção. E aí, talvez, N motivos, talvez porque quando você era criança, você tinha a tua essência pura. Você era uma criança divertida, animada, feliz, dava risada alta, e aí a sua mãe, por causa dos problemas emocionais dela, falava: fica quieta, menina, não seja escandalosa. Ai, essa risada sua é muito alta, menos, você é muito extravagante. Então a mãe vai podando, e aí essa criança, ela então vai se encolhendo. Quando ela chega na fase adulta, ela fica com esse conflito, porque parte de quem ela tá ali ainda. Só que ela acaba se formando por esses modelos mentais, porque nós queremos aprovação. O ser humano, ele necessita de aprovação. E qual é a primeira aprovação que a gente busca? Dos nossos pais, né? Então, quando essa mãe fica boicotando, quando essa mãe fica, não faz isso, não faz aquilo, o que acontece? Na fase adulta, quando essa mulher tem o livre-arbítrio, onde ela até poderia ser ela mesma, essa voz fica ecoando.
Aí você, de repente, coloca uma roupa que chama muita atenção, e eu não tô dizendo aqui uma roupa extravagante, mas uma roupa elegante, bonita, que você tá bonita. E vai chamar atenção, porque mulher chama atenção de mulher, né? A mulher, eu falo que ela se veste pra mulher. Não se veste pra homem, se veste pra mulher, porque tem essa coisa, né? Passa uma mulher bonita, a gente vai olhar, não tem jeito. E não só mulheres extravagantes, mulheres elegantes, muito bem vestidas, a gente olha, né? E essa mulher muitas vezes se sente mal, por quê? Porque lembra, o inconsciente dela lembra a mãe falando, ai, não chama muita atenção, ai, você é muito isso, você é muito aquilo. Né? Então, essas vozes ficam ecoando na nossa mente. Por isso que é importante a gente definir, quando a gente abre o guarda-roupa, é importante a gente definir quem está ali. Aquelas roupas representam quem? Representam a mim ou representam uma adolescente que de repente foi podada? Isso acontece muito no meio cristão, né? Muitas meninas, eu já fiz muito isso erroneamente com as minhas filhas no passado, digo com a minha filha mais velha até mesmo, essa saia é muito curta. Nossa, que absurdo você usar essa roupa aqui, não sei o quê. Por quê? Porque na minha cabeça, a minha crença religiosa era errado ela usar aquilo. E aí o que acontece? Por muitas vezes ela se fechou. Graças a Deus, Deus foi me curando, me libertando, eu fui me abrindo, e hoje ela pode usar a roupa que ela quiser, né? Só que eu vejo o seguinte, que muitas mulheres que não tiveram essa oportunidade de ter uma mãe que consertasse isso no meio do caminho, aí na adolescência ela não podia usar roupa curta ou roupa comum, mas que ao olhar religioso poderia ser curto. Lá na fase adulta ela pode ir para o outro polo. Né? Algumas vão se encolher, mas outras não. Outras vão falar, agora eu vou usar o que eu quero. Exatamente. E aí começa a se vestir como adolescente. Com 40 anos de idade, ela começa a se vestir como uma adolescente de 14. E é engraçado que essa afronta, ela toma para ela como se essa sou eu, né? Então, essa sou eu. Mas, na verdade, será que é mesmo? Ou será que é só uma resposta que você está querendo dar para você mesma e para sua mãe, de que, tipo assim, você me podou, mas agora eu que mando, né, no que eu uso. Sim. Então, isso tudo influencia demais na forma como a gente se veste. E foi por isso que eu estava falando aqui antes de você entrar, Roberta, eu conversei com a Roberta fez o curso, e eu pedi para ela me ajudar a elaborar algumas perguntas para cada módulo. Por quê? O que eu vejo, que é o que eu comecei falando aqui antes de você entrar, eu falei que eu atendi uma cliente uma vez, ensinei tudo, organizei o guarda-roupa dela, fiz a limpa, não sei o que, passaram alguns meses, eu encontrei ela no shopping com uma roupa que eu tinha jogado fora, toda mal vestida, descabelada, sem maquiagem. Aí eu falei, meu Deus, tem uma coisa errada, gente. Ou é meu trabalho que é muito ruim, ou tem alguma coisa que não tá dando certo aí. E aí foi quando eu comecei a estudar por que isso acontece, né? E tem tudo a ver com tudo isso que você falou. E é por isso que eu coloquei lá no curso agora uma aula que ela vai para a parte interna. Porque senão a pessoa entra, igual essa cliente, aprende todas as técnicas para se vestir, mas ela vai se vestir no estilo errado porque quer afrontar a mãe, ou no estilo errado porque ela quer suprir uma necessidade do marido, da irmã, da tia, da avó, ou porque ela quer simplesmente aprender como se veste para se sentir poderosa no meio das pessoas, mas às vezes ela está se fantasiando daquele poder todo, né? Então, se ela não parar para descobrir quem ela é e se vestir de acordo com quem ela é, isso não vai ser frustrada. Ela vai ser igual esses coach que a gente vê por aí. A pessoa paga o coach, aí no início tá lá, empolgação, faz tudo certinho. Passou 3 meses, não faz mais nada. E é a mesma coisa com consultoria de imagem, com os cursos que a gente oferece. Se você não se conhece, se você não vai na raiz do problema, daqui 6 meses, no máximo, você já está de novo se vestindo como você se vestia antes, você já não está fazendo nada do que você deveria ter feito. Por isso que é muito importante a gente parar e refletir nessa parte interna. Refletir, por que, gente, que eu não consigo me vestir? O que tem de errado comigo? Tem alguma coisa errada sim, que a gente precisa organizar, né? Só que é dentro, não é fora. Às vezes o pessoal fala, tem uma coisa errada comigo porque meu corpo é oval e não é ampulheta. Não tem nada a ver isso. Porque eu tenho estilo clássico e não tenho estilo moderno. Também não tem nada a ver. Cada um tem um estilo, é igual você pôr das canetas. São canetas diferentes. O clássico é bonito, o oval é bonito, a ampulheta é bonita. É só você saber valorizar. E a mulherada fica caindo nessa de tentar só aprender as técnicas. E só aprender técnica não vai fazer ninguém mudar.